Então a prova começou e o examinador te fez a seguinte pergunta: What do pilots do during cruise phase of flight? What do pilots do during cruise phase? Ou seja, o que os pilotos fazem durante a fase de cruzeiro? Então, se você é o piloto nessa parte aqui da prova respondendo essas perguntas do examinador, eu sugiro que você responda da seguinte forma. Sempre comece com uma certa introdução, da mesma forma que a gente fazia redação lá no tempo do colégio, né, que tudo tinha um começo, um meio e um fim. A gente vai aplicar esse método aqui para quando você fala inglês na primeira parte do teste CAL. Então, se o examinador te fez aqui uma pergunta de rotina, né, o que os pilotos fazem durante a fase de cruzeiro? Então, a gente, claro, vai falar de algo que se repete, algo que sempre acontece, algo que é verdade. Claro que a gente vai usar o tempo verbal do presente para fazer isso, mas antes de fato começar a criar aqui as nossas frases, responder a pergunta, eu construiria o que é chamado de introdução na organização do discurso. Essa é a minha grande dica para você. Organize aqui a sua mensagem, organize aquilo que você fala. Então, se o examinador te fez aqui uma pergunta falando sobre a sua rotina, algo que você sempre faz, e a pergunta foi What do pilots do during cruise phase? Eu começaria criando uma introdução. Well, actually, during cruise phase of flight, the pilots have some responsibilities. Ou seja, na verdade, durante a fase de cruzeiro, os pilotos têm algumas responsabilidades. Aqui eu usei actually. Esse actually, ele tem esse efeito de, na verdade, né? Então, para falar a verdade, well, actually, então usem esse actually para começar, a gente causa um ótimo efeito. Existem outras expressões que a gente poderia usar aqui, porque notem que essa aqui não é uma pergunta de opinião, então não ficaria legal in my opinion, in my point of view, nada disso caberia aqui, não é uma pergunta de opinião, ele não quer saber a sua opinião, ele quer saber o que os pilotos fazem, ele quer saber quais são algumas das responsabilidades, algumas das tarefas. Por isso que o vocabulário, well, in fact, there are some tasks that the pilots have during cruise phase of flight. There are some tasks. There are some tasks. O que é a palavra task? Task significa tarefa. Você pode colocar essa palavra no plural. Tasks, tarefas. Então, percebe o que a gente está fazendo? A gente está criando uma introdução. Bom, existem algumas responsabilidades, existem algumas tarefas, existem algumas coisas que os pilotos fazem durante a fase de cruzeiro. É isso que a gente está comunicando. A gente está criando aqui uma introdução para mostrar que a gente vai responder essa pergunta de forma organizada. Então vamos lá, vamos ver como ficou. Well, in fact, there are some tasks that the pilots have during cruise phase of flight. Pronto, acabamos de criar o que é conhecido como a introdução aqui nessa nossa resposta. E agora, se a gente vai falar por aproximadamente 1 minuto, porque esse é mais ou menos o tempo que a gente entrega aqui as nossas respostas na parte 1 do teste. Lembre-se, nessa parte, o examinador ele vai receber a prova e nessa prova vão ter ali 3 perguntas. Claro, se você não der respostas completas, o trabalho do examinador é fazer você falar, então ele pode te fazer mais perguntas, ele pode te fazer o que é conhecido como follow-up questions, ou seja, ele pode te perguntar mais, mas me fala um pouco mais, por que os pilotos fazem isso? Por que os pilotos fazem aquilo? Mas e no seu caso, e na sua operação? Me dá um exemplo, o que os pilotos fazem se tiver uma situação de emergência? Então olha só, gente, isso aqui, essas perguntas que eu estou criando, são as follow-up questions, caso você não entregue ali uma resposta completa. Então é por
isso que aqui no nosso método você sempre vai entregar respostas bem organizadas, respostas completas, para que o examinador fique lá satisfeito com a sua comunicação, com a sua resposta ali para cada uma dessas perguntas. Então, continuando, já fizemos aqui a nossa introdução, agora a gente vai dar uma sequência no discurso. É aqui que você vai falar first of all, e aí sim a gente começa a criar as nossas frases. Então aqui você vai falar first of all. First of all significa primeiramente, então usem first of all, porque isso já vai começar a colocar uma certa ordem nas coisas que você vai falar. Então você falaria, first of all, during cruise phase, the pilots, they monitor the instruments. Olha só que interessante essa frase. They monitor the instruments. Eles monitoram os instrumentos. Pronto, a gente entregou uma frase correta. Pense aí na sua operação e pense em algumas frases. A gente checa os parâmetros do motor. Oh, so the pilots check the engine parameters. The pilots check the engine parameters. A gente está criando frases corretas, a gente está entregando a nossa resposta. Que mais a gente poderia falar? Os pilotos preparam a aeronave para a próxima fase, os pilotos preparam a aeronave para a descida. So, the pilots prepare the aircraft for descent. The pilots prepare the aircraft for the next phase. Então, para o nível 4, que é o nível operacional que você precisa, o mínimo para garantir ali a sua licença por 3 anos, você precisa construir essas frases, mesmo que sejam simples, mas que elas estejam corretas gramaticalmente. Então, o que a gente fez? A gente criou lá uma introdução. During cruise phase of flight, the pilots have some tasks. First of all, they monitor the instruments, also they check the engine parameters, and of course they prepare the aircraft for descent. Então, esse and of course, esse and also, isso são os links, isso são os conectores. A gente está criando as frases e entre essas frases a gente está colocando esses links, esses conectores. Sempre pensem na sua comunicação de forma organizada. É sempre firstly, secondly, thirdly, finally. Então, claro que dentro lá do nosso curso, a gente explora muito esses marcadores de discurso. A gente coloca, na verdade, toda a sua comunicação dentro dessa métrica organizada e frases corretas. Gente, fazendo isso, você sempre entrega boas respostas, respostas gramaticalmente corretas, e é isso que você precisa para garantir, por exemplo, um nível 4 no teste CAT. Teacher, mas eu quero mesmo é o 5, porque eu quero é o 5. No nível 5 a gente ia ter que elaborar um pouco mais, lembrem-se. O nível 5 é o primeiro nível do avançado. No nível avançado, você fala um pouco mais, falar um pouco mais não é um problema. A gente não tem problema em falar mais. Então, se você quiser um ICAO 5 no teste CAL, você tem que passar essa confiança para o seu examinador. Não, falar inglês para mim não é um problema. As a matter of fact, during cruise phase of flight, the pilots have a couple of tasks. First of all, on one hand, the captain is typically responsible for flying the aircraft, and on the other hand, the first officer typically is responsible for assisting, for monitoring the instruments, and obviously giving the captain all the support, all the assistance that he needs. Porque assim, amostradinho. Aqui a gente já veio com um discurso um pouco mais solto, um pouco mais improvisado. Parecia que eu ia falar de um jeito, aí eu troquei, eu falei de outra forma, mas eu usei bastante advérbios, eu usei typically, que foi tipicamente. Eu falei, tipicamente o comandante voa a aeronave, enquanto por outro lado, on the other hand, whereas. Então, alguns desses marcadores de discursos mais complexos começam a aparecer
quando você mostra um discurso mais ICAO 5. Pelo menos é assim que o seu examinador está treinado para ouvir o seu discurso. Então, se você está procurando o ICAO 5, foque em marcadores de discurso mais avançado, foque em estruturas complexas. Então, eu espero muito que esse conteúdo te ajude. Se o examinador te fizer essa pergunta no seu próximo teste ICAO, lembre-se, você precisa entregar uma resposta organizada, uma resposta completa, com um vocabulário interessante, para que você de fato demonstre ali um certo nível de proficiência. Então, olha só, se você assistiu esse vídeo até o final, isso me mostra que você tem tudo o que você precisa para de fato demonstrar um ótimo resultado no seu próximo teste ICAO. Então, se você é piloto, precisa melhorar o seu inglês, não está seguindo ainda um método específico, eu preciso te convidar a ser meu aluno. Clica no botão do link da descrição desse vídeo, faz a sua matrícula e eu te vejo na primeira aula.